Fala galera, beleza? Sabe quando você tá junto com a tua equipe, mas parece que a galera não tá com o mesmo tesão, não tá na mesma vibe, não entrega na mesma proporção? Isso às vezes acaba dando uma desmotivada na gente? Então, vamos falar disso aqui hoje. Quando você dá o gás, mas a sua equipe não tá no mesmo ritmo. Vem comigo! Antes da gente começar a falar das dicas aqui, de todos os aspectos de equipe, não deixa de dar o seu like, se inscrever no canal e acionar o sininho para você sempre ser notificado e notificada do que rola aqui, beleza? Mas vamos lá. Um dos primeiros aspectos que traduz muito que a sua equipe não tá na mesma vibe, no mesmo pace, na mesma pegada que você, justamente quando existe uma ausência de confiança no time. Ou seja, as pessoas, elas não sabem talvez do máximo do potencial delas. Elas não acreditam muitas vezes ou no projeto, ou no que elas fazem, na empresa. E quando existe essa falta de confiança nelas mesmas e na relação com a liderança, principalmente, é natural que elas não vão entregar, não vão estar com tesão, não vão estar motivadas. Então, essa relação de confiança ela é fundamental para que você tenha uma equipe de alta performance. E quem, obviamente, é responsável por monitorar, construir, estimular, instigar isso é o líder. Você está nessa cadeira, então o desafio, naturalmente, ele é seu. Mas mesmo assim, se você vê que tem esse clima na equipe, pô, é bacana você chegar pro teu gestor e pensar junto quais são as possibilidades que existem para se criar um ambiente de confiança, um ambiente de transparência, um ambiente onde todo mundo pense junto e veja o melhor, buscando sempre resultados. Segundo aspecto é o seguinte, muitas vezes a sua equipe ela não evolui porque existe um medo de conflito. Ou seja, existe um receio de qualquer coisa que você vai falar vai afetar o outro, a pessoa ela vai ficar intimidada, ela não vai gostar, vai levar para o pessoal. Inclusive, a gente já falou disso aqui, eu vou deixar aqui na descrição como você dá um feedback para o seu par. Isso pode te ajudar também. Mas assim, não precisa ter um medo de conflito em situações, às vezes você precisa discutir alguma situação, tomar uma decisão. O fato é, toda empresa busca por resultados, lucro. Então, se você está num time onde as pessoas elas têm receio de entrar em conflito, de dar uma opinião diferente, de expor aquilo que elas acreditam, naturalmente isso não vai ter uma autenticidade, não vai ter uma verdade, não vai ter, sabe, aquele punch, o tesão para fazer a coisa acontecer. Então, esse medo de conflito ele precisa praticamente ser zerado. E essa construção tem muita relação com a confiança, que foi o passo 1 que eu indiquei para vocês. Terceiro aspecto que acaba afetando muito e fazendo com que a sua equipe ela não evolua é a falta de comprometimento. E comprometimento é um negócio que assim, ou você tem ou não tem, ou você se entrega, se engaja com aquilo, ou não tem meio termo. E aí, como é que você faz para estimular o comprometimento? Primeira coisa é a pessoa ver por que ela tá ali, né? Qual é o propósito dela, o que ela tá realmente agregando para a empresa, para ela mesma, para a área, para as pessoas. Porque se ela não percebe isso, para que ela vai se comprometer, né? Se ela enxerga, às vezes, o dia a dia só como um emprego, só como uma necessidade para ela pagar a conta. Então, é fundamental que o comprometimento ele esteja linkado com algo maior e que esse algo maior tenha valor também para a pessoa. Então, é um desafio da liderança de, primeiro, conhecer as pessoas do seu time e estimular isso, né? Como é que você traz o comprometimento de cada um? Não necessariamente todo mundo da sua equipe vai se comprometer da mesma forma. E aí é um cuidado também, é um ponto que a maioria das lideranças comete, que é ficar comparando um colaborador com o outro. Ah, o fulano faz, você não. O fulano chega na hora, você não. Cara, isso é fatal. Então, se a pessoa que faz é porque ela se compromete com algo que às vezes nem você sabe o que é. Então, entenda o que estimula o teu time, o que dá tesão para as pessoas e faça com que elas se comprometam naturalmente. Quarto aspecto. Quando você já tem uma falta de confiança, medo de conflito, né, uma falta de comprometimento, o que acaba acarretando? Também uma ausência de quê? De responsabilidades. Então, já viu aquela situação em que a pessoa fala: olha, eu só faço isso aqui.
esse não é comigo. Quantas vezes você já foi atendido por alguém assim? Então, isso obviamente não que você tenha que abraçar todas as responsabilidades da sua área, da sua empresa, mas esse tipo de discurso ele está totalmente relacionado com tudo isso que a gente está falando. Então, quanto você terceiriza, você delega a responsabilidade para o outro. E quando a pessoa ela já não está mais engajada, ela não está tão envolvida, ela acaba tirando o corpo fora. E aí, mais uma vez, entra o quê? O alinhamento das premissas, o empoderamento do líder. De chegar e falar: fulano, fulana, cara, olha só, isso aqui é a sua responsabilidade. Isso aqui é importante, isso aqui tem um valor. Só que não é simplesmente chegar com esse discurso, você tem que ir construindo esse engajamento, ver o que tem valor para a pessoa, o que realmente motiva ela, o que dá tesão para ela, e você finaliza, obviamente, deixando claro que aquela responsabilidade sim é dela e ela vai responder por isso. Não fui eu. E o quinto aspecto acaba afetando aonde? Nos resultados. Quando você já não tem responsabilidade, você já não se envolve, isso vai ter, obviamente, um impacto direto nos objetivos da empresa, da área e da própria pessoa. Então, no final do dia, fica todo mundo desconfortável, desmotivado, porque ninguém está ganhando. Então, quando você tem um time de alta performance, é quando você tem as premissas bem claras, o alinhamento do papel de cada um, a liberdade para você dar feedback, para você construir junto, o comprometimento de todo mundo, o alinhamento do papel, da responsabilidade de cada um. E mesmo quando um do time não tiver, outro, mesmo não sendo responsável, vai assumir, porque existe uma responsabilidade, um propósito maior que é o da área e da empresa. Então, quer dizer, todo mundo tá ali por uma causa, por algo maior, e a pessoa vê que tudo aquilo que ela faz, cada minuto, cada tarefa que ela dedica, isso volta para ela de N formas. Reconhecimento financeiro, reconhecimento do comportamento, da evolução dela enquanto profissional, visibilidade, então ela vai começar a perceber vários ganhos. Mas esse alinhamento, ele é fundamental que seja feito agora. Então, se você está vivendo isso, uma equipe que não está engajada, não está evoluindo, de nada adianta você demitir o time inteiro e contratar um time novo. Por quê? Porque no tempo você pode passar por isso. As pessoas mudam, elas acordam no outro dia de uma outra forma. Elas passam por problemas, por desafios, todos nós. Então, é o seu papel enquanto líder parar agora e alinhar quais são as premissas da sua equipe. O que precisa para você ter um time de alta performance? Quais são os critérios? Traz isso pro time, engaja, pede a participação das pessoas, que eu tenho certeza que você vai construir isso junto com eles e vai mudar de nível e de patamar, beleza? Se você tiver qualquer dúvida, liderança, deixa aqui um comentário, já compartilha o vídeo, vamos trazer aqui cases, situações, porque óbvio, a gente acaba falando de forma ampla porque tem muito assunto, tem muito conteúdo, mas sim, se você tiver algo específico, pode mandar aqui que eu vou ter o maior prazer em responder, beleza? A gente se vê no próximo vídeo, valeu, desmelindrados! Vai, Vanessa!